os irmãos com a paz do Senhor. Quero aproveitar que os irmãos estão de pé. Eu já queria fazer a leitura, que vai ser o nosso tema essa noite. Queria que os irmãos, por gentileza, abrissem a Bíblia no livro de João. João capítulo 18, versículo 10. João 18 e 10. Uma palavra que o Senhor tem falado conosco já profundamente, que nós já compartilhamos com alguns jovens aqui e Deus falou muito forte. E estudando mais um pouquinho, eu vi que tinha muita mais coisa para o Senhor falar nisso. Aleluia. E diz o seguinte, João 18 e 10 fala o seguinte: Então Simão Pedro, que tinha a espada desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas mete a tua espada na bainha. Não beberei o cálice que o Pai me deu? Os irmãos podem tomar assento, meus irmãos. Nós temos aqui nesse texto 4 personagens. Nós temos aqui Jesus, nós temos aqui o servo do sumo sacerdote, nós temos aqui Pedro e temos um outro personagem que é a orelha do sumo sacerdote, que eu quero falar sobre ela nessa noite também. Mas eu quero conversar com os irmãos sobre... Eu quero que os irmãos viajem um pouquinho nessa história do porquê que aconteceu isso tudo. Eu estava conversando com o pastor essa semana e a gente estava falando que não existe nenhuma vírgula na Bíblia que foi colocado por acaso. E aqui, esse versículo aqui, ele comprova muito isso. Comprova demais isso, porque é muito profundo. Então, cada palavra desse versículo aqui tem uma profundidade tremenda para os nossos corações e que nós podemos tirar proveito para nós, que nós podemos ouvir Deus falando conosco. E o que eu quero falar nessa noite, meus irmãos, é uma das coisas que nós, infelizmente, a nossa geração está deixando de fazer, que é sonhar. Todos sonham, mas muita gente deixa o sonho, esquece o sonho, às vezes no primeiro problema que tem. Às vezes o sonho é, poxa, eu estou muito velho para isso, estou muito velho para aprender inglês agora não vou mais aprender inglês. Eu estou muito velho, deixei do meu namorado e agora não tem mais jeito. Estou muito velho para arrumar outro namorado. Eu estou muito velho para arrumar um novo emprego, para recomeçar minha carreira. A pessoa que eu amava foi embora, enfim. E aí as pessoas começam a desistir dos seus sonhos. E é muito comum, antigamente nós víamos mais as pessoas mais de idade falando que era muito velho para fazer determinadas coisas. Hoje, pasmem, é muito comum a gente ver uma mulher de 28 anos dizendo que é muito velha para casar. Não é verdade? Um homem de 40 anos dizendo que é muito velho para, de repente, se precisar, mudar de profissão porque foi demitido. Enfim, hoje eu quero conversar um pouquinho sobre sonhos. E eu trouxe um amigo aqui, que ele é perfeito para conversar com os irmãos, e eu quero que os irmãos prestem atenção na sabedoria dele, no que ele tem para falar. Peço para a Vanessa trazer a minha bolsa aqui. Vanessa, traz a bolsa. Ele representa muitos de nós aqui. Eu tenho certeza que alguns dos irmãos... obrigado. Alguns dos irmãos vão se identificar bastante com ele. Nosso querido irmão, que eu ainda não conhecia, mas passei a amá-lo já, o irmão pastor Geraldo, vai se identificar demais com esse homem. Muito bem. Esse aqui, para quem não conhece, é o senhor Antônio. Não é o irmão Antônio Batista, não. E para quem já conhece ele também é o senhor Antônio. Irmãos, eu vou conversar um pouquinho com ele e os irmãos vão... Ele está bem flexível, a idade faz isso. Os irmãos vão... Para os irmãos entenderem por que eu quero falar sobre essa palavra nessa noite, ok? Muito bem, senhor Antônio. Dá a paz do Senhor para os irmãos. Dá a paz do Senhor para os irmãos. Paz do Senhor, fala paz do Senhor para eles. Para os irmãos que estão te olhando. Irmãos, a paz do Senhor. Eles estão tão surdos quanto eu. Não, é que é meio estranho a igreja ficar falando com bonecos, né? Eles não estão acostumados com isso. Eu não sou um boneco. Você não é um boneco, ok. Senhor Antônio, você viu que você tem amigos aqui? Olha lá atrás. Que saudade do meu amigo pastor Wellington.
Saudade do irmão. A gente usa o mesmo shampoo. Pastor Geraldo também. Quando nós éramos jovens, estava nas paradas de sucesso aquela música muito moderna. Parabéns para você. Lembra, pastor, nós servimos juntos na Primeira Guerra. Senhor Antônio, por falar nisso, quantos anos o senhor tem? Olha, eu parei de contar uns 35 anos atrás. E há 35 anos atrás, quando o senhor parou de contar, quantos anos o senhor tinha? 80 e tantos, não lembro mais. Ô, senhor Antônio, e a sua esposa? Que Deus a tenha. Por quê? Eu perdi a minha esposa. Que triste, senhor Antônio. O senhor perdeu a sua esposa? Como é que foi? Eu perdi ela no shopping. Ela foi para a sessão de mulheres e nunca mais voltou. Eu acho que hoje ela deve estar na sessão das datas vencidas. Ok. Ô, senhor Antônio, o senhor está muito tempo aqui na América? Sim, e eu tenho um sonho. Ah, você tem um sonho? Sim. Qual é o teu sonho? É o sonho ali da padaria Broadway. Não, seu Antônio, mas o senhor sonha em alguma coisa, em fazer alguma coisa diferente? Tipo assim, alcançar alguma coisa? Sim, eu sonho em alcançar o meu pé para amarrar o cadarço. Não, seu Antônio, eu quero dizer o seguinte. Seu Antônio, o senhor fala inglês? Não. Quanto tempo o senhor mora aqui? Da primeira vez que o Geraldo veio, fui eu que recepcionei. Tá, mas quanto tempo? Eu nem lembro mais. Não fala nada de inglês? Sou muito velho para isso. As crianças aqui têm que falar inglês. Senhor Antônio, eu vou te ajudar a falar inglês. Por exemplo, fala eu em inglês. Você sabe como é que fala inglês? Eu? Ai. Muito bem. Ai. Isso, eu é ai. Ai, minha coluna está doendo aqui. Não, seu Antônio. Seu Antônio, eu quero falar com o senhor sobre uma questão que nós vamos conversar hoje à noite. Qual? A questão é sobre sonhos. Eu gosto de sonhar. É? Sim, quando eu estou dormindo eu sonho. Mas, seu Antônio, eu quero saber se o senhor tem perspectivas. O que o senhor pretende fazer no futuro? Vou ficar dormindo no meu apartamento com a boca aberta, esperando a morte chegar. Puxa, alguns... tá bom. Eles são todos crentes aqui. Seu Antônio, é esse seu sonho? Sim, não resta mais nada para um velhinho como eu. Olha só, eu estou morrendo. Que Deus me tenha. Irmãos, os irmãos, por gentileza, me cremem, viu? Morreu? Espera mais um pouquinho. Seu Antônio, eu não estou achando bonito isso. Eu também não. Olha só como a careca daquele rapaz brilha. É o filho do Jander? Não, é irmão dele. Dá para ver. Seu Antônio, o senhor não sonha mais? Não, eu sou muito velho para isso. Falando sério. Fala. Eu perdi minha esposa de verdade. E hoje, os meus netos moram todos no Brasil. E ninguém me visita mais. E depois eu também não gosto de muitas pessoas. E elas também não gostam de mim. Era isso que eu tinha para falar para a igreja. Irmãos, orem por mim, viu? Orem porque eu estou na idade, a idade avançada. Agora, só me resta morrer. Eu sou um bom ator. Seu Antônio. Então é isso que eu tinha para falar, meus irmãos. Cuidado com a minha coluna, viu? Ai. Muito bem. Cuida bem dele, tá, irmão? Irmãos, como o seu Antônio, tem muitas pessoas hoje em dia. Eu estava estudando ali no Bunker Hill e de repente, todo dia que eu chegava, tinha uma mulher muito velhinha na recepção que estava lá sempre fazendo a tarefa dela. Sempre fazendo a tarefa dela lá na recepção. E a minha professora de inglês na sala de aula, ela falou de uma certa mulher de algum país hispano que chegou aqui sem saber falar nada de inglês, com 83 anos de idade, que estava ali no Bunker Hill para aprender. Eu pensei, uau, que exemplo para mim. Puxa vida. Quer dizer, é um grande exemplo.
Eu achando que estava velho demais também, já, poxa, porque a gente chega nessa idade, está quase chegando nos 40, quando chega nos 35, sempre tem uma crise, né? Os irmãos sabem como é que é nesse mundo capitalista, opressor nosso. A gente tem aquela crise de que a gente tem que adquirir, de que a gente tem que ter alguma coisa, de que a gente tem que ter terreno. E aí quando a gente chega e não tem nada disso, às vezes não tem uma profissão definida, nós acabamos entrando em crise e pensamos, bom, o que vem agora está bem-vindo. Meus irmãos, eu quero que os irmãos, quero conversar um pouquinho com os irmãos sobre esse texto que nós acabamos de ler aqui, sobre Malco. Malco, ele era um servo do sumo sacerdote. Hoje em dia, quando nós falamos quando chegamos numa determinada idade, que a gente começa a escolher a nossa profissão, a gente vai procurar uma profissão que nos dê um retorno financeiro e também um retorno com o estado social, às vezes a gente quer. Por exemplo, toda mãe que é mãe de alguém que está se formando em medicina, ela fala, minha filha está se formando em medicina, o meu filho está se tornando um engenheiro, o meu filho está se tornando um advogado, meu filho está se tornando uma professora. Aqui nos Estados Unidos, no Brasil, a gente fala que quer ser professor, as pessoas falam, tadinho, não tem outra opção. Mas, e Malco, quando ele chegou numa determinada idade, ele resolveu escolher o que ele queria ser quando ele crescesse. E a Bíblia diz que uma das profissões mais influentes, depois já no Novo Testamento, era a profissão de sacerdote. Era que poderia ser uma profissão. Poderia ser optado, não era como no Velho Testamento. No Novo Testamento, inclusive, Herodes escolhia o sacerdote. Mas ele deixava para os judeus gerenciar esse tipo de coisa. E então, Malco optou por ser sacerdote. Se fosse hoje em dia, Malco entra lá no site, eu quero ser sacerdote, vou lá, sacerdote.com, muito bem, quais são os requisitos mínimos para ser sacerdote? E existiam alguns requisitos antes de você estudar para ser sacerdote. Malco, ele começou a observar, bom, o que eu preciso para ser sacerdote? Vamos ver se pelo menos eu sou qualificado para ser um sacerdote. E aí então ele entrou lá em Levítico e ele viu que para ser um sacerdote, o sacerdote não podia ser cego. Cego eu não sou, já passei no primeiro quesito. Eu não posso ser coxo, não posso mancar, beleza, eu não manco, sou bom das pernas. Passei no outro quesito, eu não posso ter nariz chato. Quem sabe olhando no espelho, meu nariz está bom, está perfeito, não é chato. Passei nesse quesito. É claro que era todas essas questões, essas aptidões físicas, têm uma conotação espiritual, cada uma delas tem uma conotação espiritual. Mas não é esse o nosso objetivo, de nós trabalharmos isso nessa noite. E aí então ele começou a olhar as outras coisas. Ele olhou que outra coisa que o sacerdote não podia ter era ter membros demasiadamente compridos, pés, braços e pernas demasiadamente grandes. Ele observou, não, são normais. Não podia ser anão. Ele disse, não, anão eu não sou, eu tenho uma estatura normal. Não podia ter defeito de um olho, não poderia ser vesgo. Não poderia ter sarna, ele era bem cuidado, não tinha sarna. E teria que ser fértil. Levítico 21 diz que ele não poderia ter o testículo quebrado, o testículo mutilado. Então ele teria que ser fértil, não poderia ser estéril. E Malco, ele estava dentro dessas características que precisava. Ele passava nessas características que ele precisava para ser um sacerdote. Bem, para ser sacerdote, então ele, descobriu que ele poderia ser um sacerdote. Então ele começou a estudar para ser sacerdote. Precisava dispor 12 horas por dia, durante aproximadamente 8 anos, para ser um sacerdote. Começou a estudar. E no último um ano, antes de se formar, antes de se graduar, ele teria que ficar 1 ano servindo ao sumo sacerdote. Olha só quanto requisito que precisava para ser um sacerdote. Malco, ele estava perfeito nesse caminho. Ele passava em todos os critérios para ser um sacerdote, estava feliz. Começou a estudar. E quando ele foi estudar, ele vivia praticamente a maior parte da sua vida no templo. E ele passou a amar o templo. E ele passou a odiar as pessoas que odiavam o templo. Eu acredito que, como hoje, naquela época existiam aquelas pessoas que eram revolucionárias, que eram contra o templo. E apareceu um desses revolucionários que começou a incomodar as pessoas daquela época, principalmente os sacerdotes. Apareceu um revolucionário que começou a provocar os sacerdotes, começou a questionar a lei judaica, começou a trazer tumulto, começou a fazer o povo pensar, começou a colocar em risco o emprego do sacerdote. E esse homem, eles começaram a identificá-lo na sua fala, onde tinha um povo falando deles, poxa, eu já sei quem que é esse homem.
era um agitador, era um homem que veio ali provavelmente para acabar com essa alegria que o sacerdote tinha. Certa vez, esse homem chegou ali no templo e ele viu que no templo tinha muitas pessoas vendendo vários. Como as pessoas precisavam vir para o templo para oferecer sacrifícios, então eles vendiam, os homens vendiam sacrifícios, vendiam as pombas, vendiam as ovelhas ali no templo mesmo. Como vinha gente de várias regiões, com várias moedas diferentes, tinha os cambistas que faziam a troca da moeda ali naquele lugar mesmo, para que oferecesse, pagasse o tributo ao templo. E é óbvio que o sumo sacerdote, aqueles que estavam no templo, eles geriam esse negócio e tinham o seu lucro também. E certa vez, eu quero imaginar que Malco deve ter ouvido falar de uma agitação que teve nesse templo, de alguém muito louco que estava quebrando tudo, estava derrubando mesas, estava jogando moedas pelo chão, estava com pegou uma corda, fez essa corda um chicote e começou a bater, e começou a chamar as pessoas que estavam ali vendendo de ladrões, e dizendo que aquele lugar era um covil de ladrões. O templo, um covil de ladrões? Que blasfêmia um homem desse falar. E aí, para piorar ainda a situação, esse homem teve a ousadia de dizer que quando destruíssem o templo, em 3 dias ele iria reedificar esse templo. Um templo que levou 46 anos para ser construído. E ele disse que em 3 dias iria edificar. Foi essa conversa que chegou no ouvido de Malco. Então imagine você sendo Malco, a raiva que você teria desse homem, a vontade que você teria de fazer com que esse homem se calasse. Malco provavelmente começou ali a conspirar contra esse homem. E esse homem, vocês sabem que esse homem era Jesus. E volta e meia os sacerdotes colocavam espiões no meio da multidão para que tentassem fazer com que Jesus tropeçasse nas suas palavras e então acusá-lo. E é incrível porque Jesus é Jesus. E eles voltavam com as mãos vazias, voltavam sem argumento, porque toda vez que eles tentavam encurralar Jesus, Jesus estava ali com uma resposta pronta para eles. Imagine, Malco outro dia ele estava provavelmente, e aí eu estou conjecturando, provavelmente Malco estava caminhando, e de repente ele viu alguém que ele já conhecia há muito tempo, um homem que estava há 38 anos, parado num lugar coxo, paralítico. E ele viu esse homem vindo, e esse homem carregando uma cama, carregando o leito dele. Detalhe, era sábado, ninguém poderia trabalhar no sábado. Se você tivesse uma cama, os judeus eles deixavam que você pudesse transportar alguém que estivesse muito ferido na cama dele, em casos muito extremos. Mas se caso, por exemplo, você até tivesse uma perna de pau, melhor que você não se movimentasse no sábado. Você teria que guardar o sábado. Era tão rigorosa essa lei que poderia ser apedrejado por estar trabalhando no sábado. E de repente ele olha esse homem que, um homem era paralítico, de repente esse homem carregando uma cama, a cama dele, que ele costumava deixar ali, onde ele ficava para receber as esmolas, na frente do tanque de Betesda. E eu imagino que eu conhecendo um homem desse, que está há 38 anos paralítico, eu ia falar o seguinte: rapaz, olha só, você está andando, o que aconteceu? Que milagre é esse? Você caminhando? Uau, 38 anos eu te conheço, rapaz. A primeira coisa que eu ia falar era isso. Qual foi o médico? Aonde que você foi? Que tipo de medicina você está usando? Você foi em alguma igreja? Qual milagre aconteceu? Mas os fariseus, que eram tão cegos para os milagres de Deus, quando eles olharam aquilo, eles falaram: olha aí, você está carregando essa cama no sábado? Quem foi? Como é que você está carregando essa cama no sábado? E esse homem vira para eles e fala o seguinte: olha, eu não sei, mas o homem que me curou mandou pegar minha cama e caminhar com ela. Aí eles perguntam: mas quem foi esse homem que te curou? Rapaz, sabe que eu não sei? Eu fiquei tão empolgado que ele me curou e ele saiu tão rápido no meio da multidão que eu nem perguntei o nome dele. E foi isso que aconteceu. Aqueles homens ficaram indignados. Quem será que falou isso? Mandou esse homem pegar essa cama e andar no sábado? Ele não poderia esperar para curar esse homem amanhã no domingo? Que amanhã ele poderia caminhar? Ficaram tão cegos, irmãos. Às vezes a gente fica tão cegos em si, quando a gente está focado num sonho que não é o nosso sonho junto com Deus, nosso sonho que é idealizado com Deus, que a gente acaba esquecendo de ver as maravilhas de Deus nas nossas vidas.
A gente está tão focado, puxa, eu vim aqui para essa terra, o Senhor abriu essa porta para mim, e eu vou ganhar muitos dólares, eu vou comprar a minha terra no Brasil. Eu nunca tive oportunidade no Brasil, e às vezes você tem a oportunidade de desenvolver o teu ministério numa igreja abençoada, mas você não tem tempo, porque você está tão focado no seu dólar. Aqueles homens perderam a oportunidade de ver uma maravilha de Deus. Malco perdeu a oportunidade de ver uma maravilha de Deus naquele momento. A Bíblia diz que depois de um tempo esse homem estava no templo, e aí Jesus encontrou ele, e ele reconheceu que foi Jesus que fez o milagre, e então ele saiu falando: olha, quem me curou foi Jesus. Eu imagino que Malco deva ter falado: eu sabia que esse Jesus estava por trás disso. Sabia que esse Jesus tinha feito isso. Mais uma ocasião para matá-lo, mais uma ocasião para prendê-lo. E talvez quando Caifás falava alguma coisa de Jesus, eu imagino que Malco pensava: um dia eu vou poder mostrar para Caifás o meu serviço. Um dia eu vou poder prender esse homem e mostrar para Caifás que eu sou digno de ser um sumo sacerdote também. Estou quase lá. E ali talvez naquele ano que Malco estava vivendo, talvez era o último ano que ele estava vivendo antes de se formar, de se tornar um sumo sacerdote. Quem sabe se ele fosse fazer medicina, ele estaria no ano em que ele estaria fazendo residência, que as pessoas olhariam para o médico que está fazendo residência, para as pessoas, é médico, só está fazendo residência, quem sabe já é um sumo sacerdote, só falta a unção do óleo sobre a cabeça dele. Quem sabe Malco olhava as vestimentas dos sacerdotes e já imaginava: um dia eu vou estar usando todas essas vestimentas, vou estar usando esse peitoral, vou estar usando esse lenço de linho azul. Quem sabe um dia eu vou estar usando. E Malco já imaginava isso. Ele era um sonho que ele tinha, e ele vivia esse sonho. Certa vez ele ouviu uma outra coisa, que Jesus passou dos limites. Naquele dia Jesus tinha passado dos limites. A Bíblia diz que, como eu falei para os irmãos, alguns fariseus ficavam infiltrados no meio da multidão para inquirir Jesus. Eles ficavam procurando defeitos em Jesus. Ficavam olhando: esse homem é judeu, eu quero ver quais são os erros que ele pode cometer como um judeu. E uma das principais leis, das principais tradições que se precisava, era que lavasse as mãos antes das refeições. Não era por causa da higiene, mas era por causa da purificação que eles precisavam ter. Era um ritual que eles diziam que estariam se purificando para comer a refeição. Acontece que os discípulos de Jesus, acostumados com a correria talvez, e não mais prestando atenção nisso, um dia chegaram e não lavaram as mãos, foram lá, pegaram o pão, comeram, e um dos fariseus falaram: Senhor, Senhor. E Jesus já estava certo por aqui daqueles homens. E eles falam: Senhor, os seus discípulos não seguem a tradição dos anciões, as nossas tradições? Olha o que eles estão fazendo. Eles não lavam a mão antes das refeições. E ali eu imagino que Jesus falou uma coisa que deve ter machucado profundamente o ego daqueles homens hipócritas. E Jesus vira para eles e fala o seguinte: vocês estão falando que eu não sigo a lei? E eu fico me colocando talvez no lugar do fariseu, eu fico pensando assim, e eu tiro uma lição para mim. A Bíblia diz que nós nunca devemos julgar. Mas se algum dia você cair no erro de julgar e apontar o dedo para alguém, tenha certeza de que você não tem nada, porque essa pessoa pode rebater e apontar para você. E aí aqueles nos vira para eles e fala: vocês dizem que eu estou infringindo a lei? Vocês infringem o mandamento do Senhor. O que vocês estão fazendo? Vocês levam oferta no templo, corrompem os sacerdotes, corrompem o templo, dão a corbã que faz isso, e que dá a possibilidade de fazer isso, e lá vocês deixam de seguir a lei. Olha o que vocês estão fazendo com o pai de vocês. Qual é o mandamento do Senhor? Honra o teu pai e a tua mãe. E honrar o pai e a mãe era também na velhice sustentá-los. Alguns deles não queriam sustentar o pai e a mãe na velhice. Então eles iam até o templo, ofereciam uma oferta aos sumos sacerdotes, uma oferta ao templo, e eles se livravam então dessa lei. Não precisava mais se responsabilizar por honrar o pai e a mãe na velhice. E Jesus fala isso: vocês transgridem o mandamento do Senhor, um mandamento por causa da lei de vocês.
E olha o que vocês estão fazendo. E outra coisa, eu quero falar para vocês, fariseus hipócritas, bem que Isaías falou, olha o que Jesus falou, bem que Isaías falou que vocês iam me honrar com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim, fariseus hipócritas. E imagina a reação que se teve os fariseus ao ouvir isso. Que autoridade esse homem falando com os saduceus, com os fariseus. Que autoridade com esse homem falando com os representantes de Deus na terra. Porque o sacerdote falava de Deus para o povo e do povo para Deus, teoricamente. Que autoridade esse homem faz isso? Imagina a raiva que se tem. E eu acho engraçado que aqui, nesse momento, aparece um homem que também foi protagonista nessa cena lá no Getsemane, quando Malco perdeu a orelha dele, que foi Pedro. Jesus está falando, olha, esses homens são fariseus, sabe o que esses homens são? São homens cegos, que estão guiando um povo cego, e por causa disso eles vão cair numa cova. Aí Jesus chega Pedro chega para Jesus e fala, Senhor, que tipo de parábola é essa que eu não estou entendendo o que o Senhor está falando? Aí eu vejo que Jesus, eu acho que fosse de hoje em dia, ele fala assim, Pedro, Pedro, você está andando tanto tempo comigo, Pedro, não entendeu? Pedro, eu vou te explicar uma coisa, Pedro. O que o homem come, ele engole, tem o seu trabalho fisiológico, ele joga fora depois. O que o homem come, Pedro, é isso. E é isso que acontece. O que o homem coloca para dentro, é isso que acontece. O problema, Pedro, é o que sai da boca do homem. Porque o que sai da boca do homem é isso que procede do coração. E Jesus começa a mencionar ali as coisas que procedem do coração do homem. Jesus fala que os maus pensamentos, a morte, adultério, prostituição, lascívia, furto, falso testemunho, blasfêmia, tudo isso procede do coração do homem. Tudo isso procede do coração do homem. E Jesus fala, Pedro, o problema é o que sai da sua boca, não o que entra. Esses homens, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai arrancar toda a planta que não foi plantada por ele, vai arrancar e vai jogar fora, Pedro. Imagina Malco ouvindo essas palavras, quando ouviu que os seus chefes, os seus líderes estavam ouvindo essas palavras, a raiva de Malco. Mas Malco estava fazendo a coisa errada, mas no seu coração ele acreditava que estava servindo a Deus. No seu coração ele acreditava que estava sendo o melhor servo, o servo mais zeloso por Deus. E Malco descobre que existe a possibilidade de prender Jesus. Quando chega a Páscoa, Malco descobre que existe essa possibilidade. Se eu sou um pretenso a ser um sacerdote, e esse homem que está impedindo, que está disseminando essas heresias entre o povo chamado Jesus, está na iminência de ser preso, eu quero prendê-lo, porque então eu vou mostrar serviço para o sumo sacerdote, que eu posso prendê-lo. E então eu vou ter um álibi maior para ser escolhido para ser um sacerdote. E eu penso que nesse momento, Malco já estava no estágio final para ser um sacerdote. Ele já tinha estudado os 8 anos, já tinha ficado 12 horas por dia durante 8 anos no templo, e agora ele estava, a Bíblia diz que ele era o servo do sumo sacerdote, provavelmente Caifás. Ele era o servo, então ele estava no momento quase cumprindo o sonho que ele tinha, quase chegando lá, estava chegando perto de cumprir o sonho, e ele estava ávido por prender Jesus também. E ele sabia que se ele fizesse isso, ele iria ser bem visto pelo povo e pelos seus líderes, Acontece que quando Malco chega perto de Jesus, ele se depara com um problema. Perto de Jesus tinha um homem que ainda não tinha entendido o propósito de Jesus na vida dele, que era Pedro. As pessoas olhavam para Pedro, quando Pedro estava andando com Jesus ou longe de Jesus, as pessoas olhavam para Pedro e logo reconheciam que Pedro era um dos discípulos de Jesus. Se Jesus fosse uma igreja, se Jesus fosse a The New Life, Pedro seria o pastor Eliseu.
as pessoas logo reconheceriam que Pedro era uma pessoa que andava com Jesus, pela maneira dele falar, tanto que nós vemos depois, quando Pedro nega Jesus, que as pessoas falam, você anda como eles, você fala como eles, você tem o sotaque deles, quem sabe você até cheira como eles. Então, Pedro era um representante da igreja naquele momento. E eu quero dar uma pausa aqui, abrir um parêntese aqui, nessa palavra de hoje para os irmãos, nessa visão que se tinha de Pedro. Imagina, Malco chegando perto de Jesus, ao ver, sendo um representante de Jesus, ele jamais espera que Pedro possa machucá-lo, que Pedro possa, de repente, magoá-lo. Irmãos, isso acontece conosco. Vocês já perceberam que aquelas pessoas que estão mais próximas de nós, geralmente são essas que nos magoam? Quantos irmãos entram na igreja e são julgados? Quantas pessoas entram na igreja e são julgadas pela aparência, são vistas pelo seu estado social? Quantas pessoas entram na igreja e são machucados, são derrubados justamente por aqueles que eles estão pensando em pedir ajuda? Quantas pessoas fazem isso? Pedro jamais, ou qualquer discípulo de Jesus, jamais deveria revidar aos nossos olhos e também aos olhos de Malco, porque Jesus pregava a paz, Jesus pregava o amor. É claro que para Malco, Jesus era um revolucionário, que talvez ele iria criar uma rebelião, iria libertar, talvez, dar problema para eles em relação aos romanos. Mas a pessoa que menos espera, que menos Malco esperava que machucasse ele, seria um discípulo de Jesus. Talvez um soldado, talvez um guarda-costa, mas um discípulo. Você imagina que alguém dentro da igreja vai te machucar? Quando você entra na igreja, que você pede uma oração, você entra na igreja pensando assim, eu vou fazer uma oração, vou pedir uma oração, mas eu sei que alguém ali dentro vai me machucar. Eu estou todo machucado, estou todo moído, estou todo acabado, mas eu sei que lá dentro da igreja alguém vai ajudar a acabar comigo. É assim que as pessoas entram aqui? Não. É assim nos cultos de terça-feira, quando as pessoas vêm detonados, acabados, com a sua alma aos frangalhos, chorando sem solução, as pessoas não pensam que alguém aqui dentro pode machucá-la. Mas deixa eu falar para você, nós somos pessoas, a igreja é constituída de pessoas, e a igreja pode te machucar. A igreja pode, as pessoas que estão ao teu lado podem te machucar, mas Jesus não. Jesus jamais vai te machucar, pelo contrário. Se você se sentir machucado por Jesus, creia que não é um machucado, Ele está curando das tuas feridas. E às vezes curar as feridas faz a gente se sentir um pouquinho dolorido. Dói, não dói? Dói, às vezes dói. E Malco chega perto de Jesus e encontra esse Pedro que não estava bem convertido, e de repente Pedro puxa a espada e vai com a intenção de arrancar a cabeça de Malco, e ele erra porque ele era um pescador, ele não era um esgrimista, ele não era um soldado, e ele acerta a orelha, arranca a orelha fora. E é engraçado, olha como João narra, no versículo 10, João narra o seguinte: Simão Pedro, que tinha a espada, desembaiou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Olha que interessante, por que o João, quando escreveu isso aqui, por que ele colocou especificamente a orelha direita? Por que ele gastou tempo, papel, para escrever a orelha direita, tinta? Poderia simplesmente ter colocado, feriu-lhe a orelha, mas colocou e fez questão de especificar que foi a orelha direita, porque Malco deveria ser ferido na orelha direita naquela noite. Quando ele foi ferido na orelha direita, que caiu aquela orelha no chão, ele se sentiu a pior das criaturas no mundo, porque tudo aquilo que ele sonhou durante toda a vida dele caiu naquele momento no chão. Sabe por quê? Levítico fala o seguinte: o sacerdote tomará o sangue da expiação da culpa. Levítico 4, 14 e 14 diz: o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Então a orelha direita era o instrumento de trabalho do sumo sacerdote. Ele não poderia exercer a função dele se ele não tivesse a orelha direita. Sabe, ele poderia até usar a influência dele se tivesse de repente cortado um dedo fora, cortado a orelha esquerda. Poderia de repente usar a influência se ele tivesse, para dar um jeitinho
um jeitinho brasileiro, hebraico naquela época, né? Para dar um jeitinho para poder, mas aqui, naquele momento não, decepou a orelha direita. O sonho dele foi colocado por terra naquele momento. E quem sabe, agora eu fico imaginando, naquele momento que ele perdeu a orelha, o que mais doeu para ele não foi a dor física, mas foi saber que ele, por tudo que ele trabalhou, tinha caído no chão juntamente com aquela orelha. E eu penso que as pessoas que trabalhavam com ele no templo, talvez que conheciam ele, conheciam a história dele, estavam ali perto e viu aquilo. Eu fico imaginando Malco, naquele momento que ele recebeu, que a sua orelha foi decepada, ele deve ter procurado o olhar das pessoas que mais lhe agradasse, que mais lhe confortasse. E eu imagino que a pessoa que estava olhando para ele, que deveria dar um abraço e falar, Malco, não acabou, Malco. Ainda há solução. Talvez as pessoas fizeram assim. Talvez ele olhou para o líder dele naquele momento, um sacerdote que estava acima dele, e o sacerdote. Quantas vezes isso acontece conosco? Quantos sonhos nossos são destruídos? Quantas vezes nós somos como Malco? Eu lembro a minha mãe, mulher do meu pai, quando eu era pequeno, o sonho do meu pai e da minha mãe era ter a casa própria. Eu lembro que um dia o meu pai, com muito esforço, conseguiu comprar a muitas prestações um terreno. Família pobre. E para o meu pai conseguir material para construir a casa, ele trabalhava na construção e na desconstrução, né, destruindo casa. E eu lembro, quando eu tinha 11 anos de idade, às vezes eu ia com meu pai no sábado, fora do horário de trabalho dele, porque para tirar o reboco das paredes, para tirar os tijolos, para a gente reaproveitar o tijolo na nossa casa, que um dia, de alguma forma, nós iríamos poder construir. Eu e meus irmãos trabalhamos muito com tijolo, puxando areia, puxando cimento, porque o pastor conhece a nossa casa da minha mãe lá, ficava em cima de um barranco, o terreno que meu pai conseguia comprar em cima de um barranco, então não dava para o caminhão de areia subir até lá em cima, ele deixava lá embaixo a areia, nós tínhamos que colocar dentro do carrinho de mão e subir até lá em cima toda a areia. Tijolo também é a mesma coisa, cimento também é a mesma coisa, mas nós trabalhávamos, porque a empolgação que meu pai tinha, que a minha mãe tinha, dizia, nós vamos ter a nossa própria casa, nós não vamos mais pagar aluguel, e aí então, quando a nossa casa estiver pronta, nós vamos fazer uma festa de inauguração, ela planejava muitas coisas, e aconteceu de nós conseguir construir com muito custo a nossa casa. Em 2008, Blumenau teve uma catástrofe natural muito grande, que mudou a geografia de alguns pontos da cidade, de alguns pontos, inclusive, do lugar onde eu morava. Como a nossa casa ficava em cima de um barranco, o barranco da frente começou a desmoronar, e a casa começou a rachar no chão, a calçada que tinha começou a rachar, e o meu pai e a minha mãe, desesperados, porque a Defesa Civil foi lá e disse que eles iam precisar desocupar da casa porque não tinha mais jeito. E tem até hoje muitas casas, muitos locais lá que desmoronou, as pessoas simplesmente perderam, sumiu o terreno e sumiu a casa, não tem mais nem como construir em cima. Era o mesmo caso nosso. E a minha mãe se viu, não tem mais solução, não tem mais jeito. Como é que nós vamos conseguir agora? Não dá nem para vender o terreno, não vai dar nada. O sonho da minha mãe e do meu pai de ter a casa própria estava ruim. E a casa, você sabe como é que é pobre quando constrói, né? Fica 30 anos morando na casa, 30 anos está construindo, nunca termina, né? E ainda nem tinha terminado ainda, até hoje ainda não terminou, sempre estou fazendo alguma coisa lá. Mas o que aconteceu, meus irmãos? Eu lembro que a minha mãe, quando não tinha mais nenhuma solução, o meu irmão trabalhava na Unimed, ele contou o problema para o pessoal da Unimed, e eles tinham um plano para as pessoas que estavam tendo essa mesma situação. Eles deram para ele o dinheiro para construir um muro de contenção na frente da nossa casa. E então, com esse muro, além de construir o muro e valorizar o terreno, ganhou um novo terreno, porque como era um barranco muito íngreme, ficou um muro aqui assim, então ficou um novo terreno em cima do muro. Quer dizer, foi reconstituído. Por quê? Porque eu lembro que minha mãe falou assim, ó Senhor, se não for mais para eu, se essa é a tua vontade, que seja. Se for essa a tua vontade, tudo bem. Tudo que eu podia fazer, eu fiz. Eu trabalhei, tudo que tinha nas minhas mãos para fazer, eu fiz. Eu coloquei em prática o Salmo 37:5, que diz, tudo que tiver a mão para fazer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eclesiastes 9:10, que diz, tudo que tiver para fazer, faz conforme as tuas forças. E eu coloquei nas tuas mãos, Senhor. E quando ela não tinha mais
nenhuma perspectiva de ter o seu sonho realizado, o Senhor veio e realiza. Mais do que isso, Ele faz melhor ainda. Naquele momento, Malco estava ali pensando, acabou tudo para mim. Mas estava Pedro, que tinha decepado a orelha. E talvez Pedro eu estou falando nesse momento rápido, assim, naquela expressão de segundo. Talvez Pedro fosse, consegui pelo menos decepar uma orelha. Não consegui defender, mas decepar uma orelha. E talvez Malco estava ali naquele momento, acabou meu sonho, acabou tudo para mim. Mas tinha Jesus ali. Aleluia. As intenções de Malco eu acredito que Malco nem conhecia Jesus pessoalmente. Eu penso que Malco nem conhecia, porque ele precisou que Judas desse um beijo em Jesus para saber quem era Jesus. Mas talvez quando Malco viu que Jesus se abaixou para rolar novamente a sua orelha, Malco ficou totalmente sem entender por que Jesus estava fazendo aquilo. Eu vim para matar esse homem. Eu vim para prender esse homem. E mais do que isso, agora Malco, eu imagino que deve ter se transformado totalmente. E veja só, ele deve ter procurado o olhar de alguém que acalentasse ele, e essa pessoa fez um não com a cabeça. Quantas vezes nós colocamos os nossos sonhos nas mãos de um juiz, nas mãos de um professor que vai nos ajudar a passar, nas mãos de um patrão que vai nos ajudar a nos levantar? Meus irmãos, o juiz, o professor, o patrão, o delegado, são só instrumentos. Eles só são instrumentos, são os meios que Deus vai usar para fazer o teu sonho se concretizar. O teu sonho tem que estar nas mãos de Jesus. Nas mãos de Jesus. O meu sonho tem que estar nas mãos de Jesus. Ele procura o olhar, você vai procurar o olhar do teu professor, do teu patrão vai dizer assim, você não tem capacidade, você não pode, você não consegue, você não tem dinheiro para isso, você não tem status social, você não tem um padrinho para isso. Porque você está olhando, pedindo ajuda no lugar errado. Você tem que olhar para Jesus, eu tenho que olhar para Jesus. E quando ele olha para Jesus, Jesus então cola a orelha novamente de Malco e restaura os seus sonhos. Ele restaura o sonho de Malco. Que desespero que deve ter se transformado numa esperança toda naquele momento, não é verdade? Aleluia. Malco agora vê todo o seu sonho restaurado. Mas sabe o que eu imagino? Que assim como Pedro, quando Jesus chamou Pedro para ser um discípulo, que Jesus não precisou falar, Pedro, deixa o peixe, deixa a rede e me segue. Jesus não precisou falar nada disso. Jesus por si só, Pedro por si só abandonou tudo e seguiu a Jesus. Eu imagino que para Malco, naquele momento, não importava mais se ele ia ser ou não sumo sacerdote, porque ele conheceu o sacerdote. Ele conheceu a ovelha, que era a ovelha do sacrifício, que era Jesus Cristo. Ele conheceu aquele que poderia dar a salvação para ele. Ele conheceu aquele que poderia, nunca, jamais, iria frustrar os sonhos dele. Jamais. Porque os sonhos dele agora talvez tenham se convertido nos sonhos de Deus. Aleluia. Quais são os teus sonhos que têm sido frustrados? Alguém que você perdeu? Quem sabe alguém quem sabe uma oportunidade que você tinha de trabalho e quem sabe você imagina, nunca mais vou ter uma oportunidade dessa. Quantas pessoas, meus irmãos, que perdem a sua vida por isso? Você já viu o índice de suicídio que existe no Japão, quando as pessoas perdem o emprego? As pessoas se matam. Quantas pessoas perdem a razão de viver porque perderam o emprego? E às vezes é a oportunidade que Deus está dando para restaurar a vida dele, procurar alguma coisa boa, melhor para ele fazer. Quantas coisas, quantos sonhos nossos que são destruídos e nós achamos que não tem mais solução, mas eu quero dizer, Jesus é a solução. E nessa noite aqui, Jesus quer restaurar a orelha de muitos Malcos. Os nossos sonhos não estão na caneta de um juiz. Os nossos sonhos não estão na resposta de um sim ou não de um advogado, do sim ou não de um professor, de um sim ou não talvez de uma pessoa que eu deposito toda a minha confiança nela. Os nossos sonhos estão nas mãos de Deus. Se não estão, você está perdendo tempo, você está sonhando errado. Nós estamos sonhando errado, precisamos jogar os nossos sonhos nas mãos de Jesus. Você já fez isso? Jogar os teus sonhos, porque se um dia vier um Pedro da vida e arrancar a tua orelha, você pode ficar tranquilo, porque você está perto de Jesus. Jesus vai dar um jeito, eu não sei de onde vem, mas Jesus vai dar um jeito. E meus irmãos, olha que interessante,
Aquele homem que andava com os discípulos, que era o inimigo, de repente ele fala uma palavra a favor dele, a favor de Malco. Ele esperava que Jesus talvez falasse: você viu? Eu posso curar? Mudei teus pensamentos? Mudei ou não mudei? Consegui te curar. Talvez ele ouviu Jesus falando: olha, eu poderia mandar o meu Pai Celestial, mandar 12 legiões de anjos aqui. Talvez ele ouviu isso. Talvez ele esperava algo desse sentido. Mas sabe a palavra que Jesus usa? Ele vira para Pedro e manda Pedro guardar a espada. Não foi nenhuma palavra de acusação. Não foi nenhuma palavra de repreensão. Obrigado, pastor. Foi uma palavra de esperança. Foi uma palavra que fez a pessoa, ele mesmo ver: olha, eu preciso seguir esse Jesus. Eu preciso mudar o meu conceito. Eu mudei o meu conceito desse Jesus. Ele realmente faz milagre. O Senhor Jesus, Ele não está aqui nessa noite para apontar os teus defeitos. Ele está aqui para te ajudar a corrigi-los. O Senhor Jesus não está aqui para te acusar, meu irmão. Jesus não está aqui para acusar. Quem está aqui para te acusar sou eu, talvez o pastor, talvez as pessoas que estão do seu lado. Mas Jesus está aqui para te mostrar o teu potencial, o que você pode ser. E não é um sumo sacerdote, Ele quer te mudar por dentro de verdade, te dar alegria de verdade. Aleluia. Coloque os teus sonhos nas mãos de Jesus. Ande perto de Jesus. Aleluia. Porque se algum dia alguém tentar decepar a tua orelha, você pode dizer para ele: olha, não importa. Você pode tentar acabar com os meus sonhos, mas os meus sonhos não estão nas tuas mãos. Os meus sonhos estão em Jesus. Aleluia. Eu queria que você pensasse: você tem algum sonho que você deixou de sonhar porque acha que é impossível? Porque alguém tomou esse sonho de você? Porque alguém te convenceu de que é impossível atingir esse sonho? A Bíblia está repleta de pessoas que tinham sonhos que eram impossíveis de ser cumpridos. A história da humanidade está repleta de pessoas que tinham sonhos que são impossíveis de ser cumpridos, mas o Senhor Jesus intervém e dá uma nova vida. Qual é o teu sonho que você deixou de sonhar? Pense um pouquinho. Qual é o teu sonho? Você tem um sonho? Comece a sonhar. E comece a alinhar esse sonho com o sonho de Deus. Não queira ser um sumo sacerdote. Queira ser um servo, que você vai ser muito mais bem sucedido. Não tente ser aquilo que aos seus próprios olhos te tragam benefício. Tente ser aquilo que agrada ao Senhor. Alinhe os teus sonhos com o sonho de Deus. E o Senhor vai restaurar. Aleluia. Quero pedir para os irmãos ficarem de pé. Eu quero pedir duas coisas aqui nessa noite. Tem alguém aqui que ainda não conhece esse Jesus? Esse Jesus restaurador de sonho. Esse Jesus que não vem para acusar. E gostaria de aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E para começar a andar com Ele. Tem alguém aqui que gostaria de aceitar a Jesus, que ainda não conhece? Aleluia. Não tem ninguém? E agora eu quero perguntar para você então. Quem quer ser um Malco nessa noite? Jesus mandou Pedro guardar a espada na bainha. E depois, mais tarde, a gente vê Jesus continuando a tratar com Pedro. Mas ali, Malco teve os sonhos dele restaurados naquele momento. E quando você coloca os teus sonhos nas mãos do Senhor, não importa se você vai atingir aquele objetivo que você pensou que atingiu ou não. Quando você atingir o centro da vontade do Senhor, você vai ver que esse é o teu sonho e esse é o sonho de Deus. Se você tem um sonho e que quer colocar nas mãos do Senhor, venha à frente nessa noite. Venha colocar os teus sonhos nas mãos do Senhor. Venha aqui na frente, nós vamos orar. Aleluia. A Bíblia diz que o que fosse concordado na terra seria concordado no céu. Aleluia. Entregue esse sonho nas mãos do Senhor. E que o Senhor venha restaurar. Se fosse preciso, Ele colocar a mão nessa tua ferida. E se for preciso doer, que doa. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Senhor Deus, nessa noite, Senhor, estamos aqui derramando nosso coração diante de Ti, Senhor. Nós planejamos, Senhor, nós sonhamos para nós mesmos. Nós fazemos planos, assim como o Malco fez. Nós nos moldamos aos padrões exigidos pela sociedade, talvez. Ah, Senhor, mas é Tu quem conheces os objetivos. É Tu que conheces, Senhor Deus, é Tu que sabes se esse sonho que eu tenho é bom ou não para mim. Senhor, nessa noite, essas pessoas estão com sonhos nas Tuas mãos. Nessa noite, essas pessoas estão depositando seus desejos mais profundos do seu coração diante de Ti. Nós confiamos. Nós cremos, Senhor Deus, que Tu, assim como fez com o Malco, Tu vais tomar todo o cuidado, aquilo que é mais precioso para nós, Tu vai pegar nas Tuas mãos, e nós entregamos, Senhor, nós derramamos a nossa vida, nós queremos nos despir do nosso ego, nós queremos nos despir do nosso eu, nós queremos despir, Senhor Deus, do nosso talento, porque diante de Ti, com a orelha cortada, isso não vale mais nada, Senhor. Diante de Ti, com a orelha cortada, Senhor, nada que eu fiz nessa terra tem valor nenhum se não for Tu colocando, Senhor Deus, e reconectando os nossos sonhos contigo. Aleluia. Olha para essas pessoas, olha para cada um de nós, olha para cada um de nós, e que hoje